Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavion. Para você que não me conhece, o professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje a gente vai resolver algumas equações aí do segundo grau, completando o quadrado, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você e você fica por dentro do conteúdo do canal. Então vamos lá. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre os quadrados perfeitos. Então, se você tiver dúvida, não souber o que é um quadrado perfeito, não conhecer um trinômio quadrado perfeito, eu recomendo que você assista o vídeo anterior, porque vai te ajudar bastante a entender esse também, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. O objetivo de hoje é resolver equações completando o quadrado. Então, vamos lá. Vamos completar quadrados. Quadrados. Beleza. E vamos posicionar a nossa reguinha. Bom, muita gente pergunta o programa que eu uso para gravar essas aulas aqui, ó, para escrever na telinha e tal. Eu estou usando o PowerPoint mesmo, certo? Então vamos lá, vou fazer 3 casos aqui bem parecidos e depois vou fazer um bem atípico. Ou acho que os 3 aqui já dá para entender bem o conceito, certo? Vamos lá. Senão o vídeo fica muito grande também, fica cansativo. Então, exemplo 1. Eu tenho essa equação aqui. X ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero. Certo? Essa é a equação que eu vou resolver. Beleza. Vamos verificar se esse cara é um quadrado perfeito. Vamos dar uma verificada. Como é que a gente faz isso? Então, é importante pegar, ó, tirar a raiz quadrada desse cara aqui, ó. Se eu tirar a raiz quadrada desse cara, que é x, certo? Se eu tirar a raiz quadrada desse cara aqui, que é o termo independente, bom, a raiz quadrada dele é raiz de 3, que não é inteiro. Se eu multiplicar por 2, tudo isso aqui, ó, se essa multiplicação der 4x, que é o termo central, se bater certinho aqui, ó, é porque é um quadrado perfeito. Você vai ver que isso aqui vai dar 2x raiz de 3. Bom, é diferente, não é um quadrado perfeito. Então a gente vai ter que completar o quadrado. Eu vou escrever a equação de novo e aí a gente já vai completar o quadrado, certo? X ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero. Lembrando que o que eu fiz aqui em cima foi só testar para ver se ele era um quadrado perfeito. Então vamos lá, já vi que não é. Vou pegar esse termo aqui e vou dividir por 2, certo? Esse 2 eu uso lá da regrinha do produto notável. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 2 vezes 2x. O que é? 2 vezes 2x dá 4x, certo? Para ficar melhor, eu vou escrever assim, ó. Você vai entender o porquê, ó. 2 vezes x vezes 2, certo? É a mesma coisa. Se eu pegar isso aqui e multiplicar, dá 4x, mas você vai entender o porquê que eu fiz isso. Quando eu pego esse carinha aqui, ó, esse carinha, e elevo ao quadrado, ele vai me levar no x ao quadrado, certo? E x ao quadrado eu já tenho aqui, ó. Agora, esse carinha aqui, quando eu elevo ele ao quadrado, dá 4. Mas se você olhar para a minha equação, olha como é que está a equação. É x ao quadrado mais 4x mais 3. Eu preciso de 4, só que eu só tenho 3. E aí eu venho e completo o quadrado. Completo o quadrado com 1. Agora eu tenho 4 do que eu preciso. Como eu coloquei 1 de um lado, eu tenho que colocar do outro. E aí aquele zero ali eu ignoro ele. Certo? Quando eu faço isso, toda essa expressão aqui, ó, ela já virou um quadrado perfeito. Eu completei o quadrado, agora essa expressão é um quadrado perfeito. O que eu vou usar agora? Eu vou usar esse termo aqui, que é o x, e vou usar esse termo aqui, que é o 2, que é o primeiro e o segundo termo. Então, toda essa expressão que eu grifei de vermelho, ela vai ficar assim, ó.
x, aí eu vou pegar esse sinal aqui, ó, esse sinal vai ficar x mais 2 ao quadrado, certo? E x mais 2 ao quadrado tem que ser igual a 1. Então, é o número que está lá no segundo membro. Então, eu peguei a minha equação e transformei em um quadrado perfeito. Completei o quadrado. Agora, o que eu tenho que pensar? Ó, eu tenho um número, pensa assim, ó, x mais 2 é um número que elevado ao quadrado dá 1. Então, eu tenho dois números que quando eu elevo ao quadrado dá 1. Pode ser o menos 1 e pode ser o mais 1. Se eu pegar qualquer um desses números e elevar ao quadrado, vai dar 1. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o x mais 2 que está dentro do parênteses. Ó, x mais 2 tem que ser igual a menos 1. Ou x mais 2 tem que ser igual a 1. Então, ó, tem que usar o menos 1 e o mais 1. Aí eu faço a conta aqui. Ó. Bom, para que x mais 2 seja igual a menos 1, se eu mudar o 2 de lado, ele vai ficar negativo. Então, o x vai ser igual a menos 3. E aqui, ó, se eu mudar o 2 de lado, ele vai ficar negativo. Então, eu vou ter 1 menos 2, que vai ser igual a menos 1. Então, eu resolvi a minha equação. Conjunto verdade, conjunto que deixa os números que deixam essa igualdade verdadeira, né? Então, é menos 3 e menos 1. Então, eu resolvi a primeira equação aí, completando o quadrado, certo? Deixa eu arrumar aqui. E agora, vamos fazer uma outra equação. Eu vou mudar só esse número aqui, ó. Eu vou mudar só esse número para você ver o que acontece. Então, vamos lá. Agora eu vou escrever outra equação. Tela aqui. E vamos escrever essa equação. X ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Certo? Só mudei o último número. E você vai ver o que vai acontecer. Vou tirar a raiz quadrada desse termo, vai dar x. Vou tirar a raiz quadrada desse termo, vai dar 2. Se eu multiplicar por 2, 2 vezes x vezes 2 vai dar 4x. Ó. E bateu certinho com o termo do meio. Então, esse trinômio aqui, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4, ele é um quadrado perfeito. Então, eu posso fazer isso aqui. Ó. Vou pegar esse x, certo? Vou pegar esse x, vou pegar esse 2 aqui, e esse sinalzinho. Ó. Então, vai ficar x mais 2, e eu vou elevar ao quadrado. Isso tem que ser zero. Então, eu tenho aqui, ó, um número ao quadrado que dá zero. O único número ao quadrado que dá zero é o próprio zero, certo? Então, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. X mais 2 igual a zero, certo? X mais 2 tem que ser zero. Se eu mudar o 2 de lado, vai ficar x igual a menos 2. E aí a equação já está resolvida. Conjunto verdade aqui, ó, é menos 2. E aí você pode se perguntar, por que a outra equação teve duas respostas e essa só teve uma? Depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Na realidade, essa equação que eu acabei de resolver, ela tem duas respostas iguais, certo? Mas depois a gente vai explorar um pouco mais isso. E agora eu vou pegar esse número e só vou mudar ele para você ver o que vai acontecer com a equação, certo? Você já gravou aí o conceito de completar quadrados, né? Então, vamos lá. Exercício 3. Aqui, ó. X ao quadrado mais 4x mais 5 igual a zero. Beleza. Vamos verificar se é um quadrado perfeito. Então, eu tenho raiz quadrada é x, raiz quadrada disso é raiz de 5. Se eu multiplicar por 2, isso aqui vai dar 2x raiz de 5, que não é igual a 4x, certo? Então, isso não é um quadrado perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou completar esse quadrado. Vou reescrever a equação. Vou começar a resolver ela. X ao quadrado mais 4x mais 5 igual a zero. Vamos resolver ela agora. Então, eu tenho x ao quadrado
Aí você vai pegar esse termo aqui, que é o termo que é o coeficiente b, e vai dividir por 2. Então, vai ficar 2 vezes x vezes 2. Porque ó, 2 vezes x vezes 2 dá 4x. Certo? E aqui, olha o que eu tenho. Mais 5, né? Ó. Tem mais 5. Depois eu termino de escrever o resto, para você entender. Quando eu pego esse x e elevo ao quadrado, dá x quadrado. Eu já tenho aqui. Quando eu pego esse 2 e elevo ao quadrado, dá 4. Eu preciso de 4, só que eu tenho 5. Então eu tenho que tirar 1. Se eu tirei 1 desse lado, eu tenho que tirar 1 do outro lado também. Certo? Então, ó, o 0 eu posso ignorar, tirei 1 do outro lado. Agora, toda essa expressão aqui, ó, toda essa expressão virou um quadrado perfeito, porque eu tirei 1. Então, eu vou usar esse termo e esse termo aqui, ó. E aí essa expressão vai ficar assim, ó. X mais 2, certo? Ao quadrado igual a menos 1. Então, eu tenho um número que quando eu elevo ao quadrado dá menos 1. Bom, se você pensar na regrinha da potência, toda vez que eu elevo um número ao quadrado, ele fica positivo. Então, ó, não importa o valor do x ali, ó, quando eu resolver a soma e elevar ao quadrado, sempre vai dar positivo, nunca vai dar menos 1. Então, o que eu concluo aqui? Que não existe nenhum valor de x que pertence aos reais que vá resolver essa equação. Logo, a solução dela é o conjunto vazio. Então, com esses 3 exemplos aqui, eu te mostrei 3 casos que eu posso resolver a equação. Ter 2 respostas diferentes, ter uma única resposta ou 2 respostas iguais. A gente vai explorar mais isso, certo? E a solução vazia. Tranquilo? Bom, mas e se aqui na frente do x tiver um número? Se a gente conseguir tirar a raiz quadrada dele, a gente resolve a equação normalmente, certo? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos fazer mais um. Eu fazer esses 3, mas vamos fazer mais um. Então, tem aqui, ó. Exemplo 4. Eu tenho 9x ao quadrado mais 42x mais 40, certo? Eu tenho isso aqui. Igual a zero. Vamos resolver essa equação. Então, tá aqui, ó. O que eu faço? Vou verificar se é um quadrado perfeito. Então, ó, quando eu tiro a raiz quadrada de 9x quadrado, dá 3x. Certo? Quando eu pego 40 e tiro a raiz quadrada, vou colocar aqui raiz de 40, porque não é inteiro. Se eu multiplicar por 2, mas é 2, né? Se eu multiplicar por 2, isso aqui vai dar 2 vezes 3x vezes raiz de 40. Isso aqui não dá 42x, certo? Então, isso não é um quadrado perfeito. Deixa eu só arrumar aqui. Espremido. Tirei a raiz, deu raiz de 40. Isso aqui é 2 vezes 3x vezes raiz de 40. E isso não é 42x, certo? Então, essa expressão aqui não é um quadrado perfeito. Mas a gente vai completar o quadrado e vai deixar ela com cara de quadrado perfeito. Então, ó, 9x ao quadrado mais 42x mais 40 igual a zero, certo? Então, vou pegar o termo aqui, ó, só vou copiar, só copiar. 9x ao quadrado mais 42 dividido por 2 dá 21. Então, vai ficar 2 vezes 21, então vai ficar 21x, certo? Mais 40 igual a zero. Aí você pode pensar, bom, aqui eu tenho 9, ó. Então, ó, isso aqui está meio esquisito. O que você pode fazer para melhorar esse formato? Você pode apagar aqui, ó. E você vai falar, por que você não fez isso nas outras? Porque na outra não tinha esse 9 aqui, ó. O 9 apareceu depois. Então, o que eu vou fazer, ó? A raiz quadrada desse cara
Se eu tirar a raiz quadrada desse cara, vai ser 3x, porque a raiz quadrada de 9 é 3, e a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, 9x ao quadrado é a mesma coisa que 3x ao quadrado, certo? Aqui, nesse caso, tem que ter esse parênteses, porque esse parênteses está dizendo elevo 3 e elevo x. Se eu escrever assim, ó, eu estou elevando só o x. Então, toma cuidado com isso, beleza? Ali o parênteses se faz necessário. Mais, certo? Aí eu vou pensar, ó, 42 dividido por 2 dá 21. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, 2 vezes. Aí eu vou pegar esse 3x, vou colocar aqui, ó. Então, 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes 7 dá 42, ó. Então tá aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes 7 dá 42. Mas lembra que eu falei, ó? É pegar esse 42 e dividir por 2, ó. Se você multiplicar os números que estão em amarelo, ó, 3 e 7, 3 vezes 7 é 21. 21 vezes 2, 42, certo? E por que eu fiz isso? Ó? Vou colocar o 40 ali, bonitinho. Tá aqui, ó. Agora, olha só. Quando eu elevo esse cara ao quadrado, vai dar 9x ao quadrado. E já está aqui, ó. É tudo isso. Isso aqui é 9x ao quadrado. Quando eu elevo esse cara ao quadrado, dá 49. Só que eu já tenho 40, então eu vou completar com 9. Se eu coloquei 9 aqui, depois do igual eu venho e coloco 9 também. O zero eu acabei ignorando. E agora eu tenho 49 aqui, ó. Então toda essa expressão agora, ela virou um quadrado perfeito. Eu completei o quadrado. Então isso aqui vai ficar assim, ó. 3x mais, ó, 3x mais, aí eu vou colocar, ó, 3x já está aqui. Agora eu vou colocar o 7. 3x mais 7 ao quadrado tem que ser igual a 9, certo? Aqui. Aí eu vou pensar, qual número ao quadrado dá 9? Eu tenho o 3 positivo e eu tenho o 3 negativo. Então, menos 3 ao quadrado é 9 e 3 ao quadrado também é 9. Eu vou resolver duas equações. Primeira equação, 3x mais 7 tem que ser igual a menos 3, certo? Aí primeiro eu estou usando esse cara. Aí vai ficar assim, ó. 3x é igual a menos 3. Eu vou mudar o 7 de lado, ele vai ficar menos 7. Então vai ficar 3x igual a menos 10. E aí o x vai ser igual a menos 10 terços. Porque ó, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então essa seria a primeira resposta. Eu vou vir aqui, ó. Ou, certo? Agora eu vou fazer 3x mais 7 igual, agora eu vou usar esse 3 aqui, certo? Igual a 3. Se eu mudar esse 3 de lado, vai ficar assim, ó. 3x é igual a 3 menos 7. Então, isso aqui vai ficar aqui, ó. 3x é igual, 3 menos 7 dá menos 4. E aí, o 3 tem que passar dividindo. Então, ó, x é igual a menos 4 sobre 3, que é menos 4 terços, certo? Então, o conjunto verdade dessa equação, as raízes dessa equação são menos 10 terços e menos 4 terços. Então, a gente consegue completar o quadrado, transformar a equação em um trinômio quadrado perfeito e resolver, certo? É um método rápido? Não, mas a gente precisa entender essa ideia de completar quadrados, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre a famosa fórmula de Bhaskara aí, né? Leva esse nome só aqui no Brasil, né? A fórmula de Bhaskara aí. É uma receitinha de bolo para a gente resolver equações completas. E de onde sai essa fórmula?
sai do método de completar quadrados. Então, o que eu vou fazer? No próximo vídeo, eu vou mostrar de onde sai a fórmula de Bhaskara e depois a gente vai resolver algumas equações com ela. Geralmente, a gente vê muitos memes aí com a fórmula de Bhaskara, né? Ah, mais um dia na minha vida que eu não usei e tal, não serviu para nada. Mas quando você está estudando, quando você está lá no 9º ano, no ensino médio, a fórmula de Bhaskara, ela te quebra um galhão, certo? Então, vale a pena aí, se você tiver uma dedicação nos estudos, vale a pena você guardar essa formulinha para resolver seus exercícios, até para que você ganhe um pouquinho de tempo aí. Existem outros métodos também, além da fórmula de Bhaskara, mas com o caminhar da playlist aí eu vou te mostrando um monte de coisas que tem dentro do universo aí das equações do segundo grau, beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Qualquer coisa, coloque aí nos comentários que eu respondo para você. Fui, tchau, tchau, até o próximo vídeo.